Você sabe o que é o marco legal do saneamento? Como o marco legal do saneamento me afeta? O que eu tenho a ver com o marco regulatório do saneamento? O que é saneamento? Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal Dias Mais Sustentáveis. Tá rodando aí toda uma conversa sobre o marco regulatório do saneamento, que as tarifas vão aumentar, que vai ser privatizado, que deveria ser público. Enfim, são muitas perguntas e para isso, para explicar melhor, convidei Roberto Pelim, que é especialista em saneamento e sustentabilidade, além de ser meu amigo. Confere aí. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o Roberto Pelim, meu amigo e super especialista aí nessa questão de saneamento. Roberto, dê um oi para a galera aqui e já aproveita, se apresenta, o que você fez, o que você faz e por que essa especialidade em saneamento. Professor Naka, obrigado. Bom, eu sou Roberto Pelim, eu sou jornalista, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de profissão, e durante praticamente 10 anos eu trabalhei com saneamento, eu atendi a Sabesp, no atendimento à imprensa, também trabalhei para a Associação dos Engenheiros da Sabesp, acompanhei crise hídrica com a trajetória que eu fiz de carreira, eu tenho formação em jornalismo, como eu falei, pós-graduação em mídias digitais, e eu estou fazendo uma pós-graduação em sustentabilidade. Então tem uma questão que interessa bastante aí para quem quer ou para quem já está nessa área, que é como é que o saneamento influencia na nossa vida. Então tem tudo a ver com a sustentabilidade. Exatamente. Então, como que a gente está vendo aí esse marco legal do saneamento? Como que isso afeta a nossa vida? O que isso tem a ver comigo? E todas essas leis agora sendo aprovadas, essas... Afeta totalmente. O marco legal do saneamento tem tudo a ver conosco. Então, o marco legal do saneamento, tentando traduzir de uma forma simples, é uma lei, é um conjunto de normas que diz como é que vai ser o funcionamento do serviço de saneamento no Brasil. Então, tinha uma regra, essa regra foi alterada, aprovada, na verdade, na Câmara, depois no Senado, falta sanção presidencial, mas deve ocorrer. Então, é uma mudança na regra do jogo, de como que o saneamento vai ser praticado no Brasil. Por que isso tem tudo a ver com a nossa vida? Saneamento, a gente associa muito com água e esgoto, mas o saneamento engloba 4 áreas. Água, esgoto, claro. A drenagem, então água de chuva, quando a gente tem enchentes, cheias, tal. Isso também é saneamento. Como é que você cuida da drenagem urbana, né, do escoamento da água nas cidades. E resíduos sólidos, falando em português, claro, lixo. Também é saneamento. E isso tem tudo a ver com a nossa vida. A gente tem, por exemplo, agora na pandemia, a gente está numa situação crítica, uma das principais medidas de proteção é lavar as mãos com água e sabão. E então o saneamento é fundamental, você ter acesso ao saneamento. A gente tem, por exemplo, uma pesquisa, um estudo recém-lançado pelo Instituto Trata Brasil, tem muito mais gente doente e morrendo da Covid-19, do coronavírus, onde não tem coleta de esgoto. A relação é muito clara. Você tem um efeito direto. Para a gente só entender um pouco do que nós estamos falando, né? A gente fala de saneamento, mas acho que é importante posicionar a situação do Brasil. Metade dos brasileiros não tem coleta de esgoto. Metade mora numa rua que não tem a coleta. O esgoto fica correndo ali na frente. Se a gente está falando de 100 milhões de pessoas, é quase o Japão inteiro, para a gente ter uma dimensão. É praticamente como se o Japão não tivesse coleta de esgoto. E você tem 35 milhões de pessoas que não tem nem água potável, nem água tratada. 35 milhões de pessoas é o Canadá, ou é praticamente o estado de São Paulo inteiro. Óbvio que afeta muita gente, por mais que alguns tenham o serviço, você tem um prejuízo coletivo. Isso precisa ser resolvido. A ideia do marco legal do saneamento é tentar melhorar o serviço, né? Ampliar, a gente chegar no que eles chamam de universalização, ter o serviço para todo mundo. Maravilha. E para isso eles estão querendo privatizar, ou seja, abrir para empresas privadas, tirar da mão do Estado, do governo, esse tipo de serviço. É isso que esse marco está trazendo. Realmente faltava dinheiro para isso, o governo não estava sendo eficiente, as empresas vão fazer isso e transformar e nos cobrar por tudo. Como é que isso vai acontecer? Uma das mudanças mais importantes é a forma de contratação. Então, só para a gente posicionar um pouco, quem é o dono do saneamento?
no Brasil é a prefeitura, é o município, na verdade. Então, cada município escolhe como é que vai fazer o seu serviço. A cidade de São Paulo decide como é que ela vai operar. E ela pode fazer isso com uma gestão própria, uma empresa própria. Ela pode conceder esse serviço para uma empresa estadual, que é o mais comum no Brasil. Ela pode também conceder para uma empresa privada. Então, o cenário que a gente tinha até recentemente, você tinha uma concentração, 94% das cidades eram atendidas ou por uma empresa municipal ou por uma empresa estadual. E só 6% pelo setor privado. O serviço de saneamento é muito caro. Fazer o serviço de saneamento é muito caro. Então, precisa de um investimento muito grande. Qual que é qual que é a situação? O grau de investimento, o nível de investimento vinha caindo. Nunca foi o ideal, mas veio caindo nos últimos anos. E aí a gente pode, obviamente, relacionar essa sequência de crises que a gente vem passando. Crise econômica, enfim, a pandemia agora é só um caso extremo, mas a gente vem numa queda muito grande. Então, falta recurso. Esse é um dos problemas. A ideia é você atrair mais dinheiro privado, dinheiro das empresas. É uma das ideias. Mas o problema não era só dinheiro, você tinha também problema de gestão. Perfeito. Você ter o dinheiro e o dinheiro ou não ser aplicado ou ser mal aplicado. Então, você tinha um problema que é um problema que vai continuar existindo, sendo com empresa privada, com empresa pública, enfim. A questão é como você gasta esse dinheiro. Gastar bem é essencial, é eficiência. Eficiência, você precisa fazer um investimento muito grande para ampliar o serviço. E aí, esse retorno, como é que funciona para a empresa? O retorno é tarifa. Então, a empresa que faz o investimento, ela vai receber com a tarifa paga pela população. Exatamente, era a minha pergunta. A tarifa então, vai subir? Olha, não dá para cravar, mas assim, há uma tendência de aumento da tarifa. Eu vou começar dando um exemplo do que pode fazer a tarifa não subir. Como eu falei, ganho de eficiência. Quando você tem um ganho de eficiência, você é mais eficiente, você consegue fazer mais com menos. Uma das áreas onde eu imagino que vai ter um trabalho muito forte é a redução de perdas de água, vazamento. Não é só vazamento. A perda, por exemplo, é o cliente que não paga a conta. Então, quem frauda, o fraudador, ele não paga a conta, ele gasta água, então ele prejudica todo mundo em volta, prejudica toda a coletividade e ele não está pagando. A empresa está perdendo, o vizinho está perdendo, eu e você estamos perdendo. Então, se você consegue reduzir, nós estamos falando uma média no Brasil de perda de água por volta de 40%. Nossa, quase a metade. Quase a metade. Você tem capitais onde a perda passa de 70 Nossa. com 7. Você imagina, você é o dono de uma empresa fabricante de lápis. E aí você sai com a sua carga e você perde 7 de cada 10 lápis que você produziu. É nessa base, em algumas cidades. E talvez... melhorar. Com certeza. E é isso que essa lei, esse marco regulatório está tentando trazer também. Essa é uma das medidas que o Marco Legal do Saneamento visa. Você coloca metas, você coloca uma regulação, isso também é importante, né? A eficiência da própria empresa que presta o serviço, mas também uma regulação, uma fiscalização. Então você precisa reduzir a perda. Se você, de cada 100 litros de água, você perde 40, você está gastando dinheiro da tarifa dos clientes. Você está gastando esse dinheiro para tratar uma água que está indo embora. Quando você reduz isso para, sei lá, 30%, que ainda é alto, tá sobrando, eu tenho 10 litros a mais daqueles 100 que eu vou efetivamente receber em dinheiro dos clientes. Portanto, eu vou tirar menos da represa também, por exemplo, ou de um rio. Tem um ganho ambiental também muito forte aí. Então, reduzir perdas, se você faz uma troca de tubulação, uma setorização, né, você fecha uma área, controla vazamento, controla o fraudador, enfim, você consegue aproveitar melhor a água. Isso é um ganho de eficiência que espera-se que as empresas apliquem e aí você não precisaria subir a tarifa. Agora, isso funciona em vários lugares do mundo. O modelo, como é que normalmente funciona? Você tarifa o cliente pelo serviço oferecido. Então, quanto mais você investe, portanto, quanto mais serviço você oferece, mais tubulação, mais tratamento de esgoto e tal, você sobe a tarifa para remunerar, para pagar o investimento feito, porque você está oferecendo um serviço melhor. Perfeito. Isso acontece em vários lugares do mundo. Você em Londres, Paris, tem uma tarifa 4 vezes a de São Paulo, por exemplo. Só que o serviço lá é completo. Então, a conta também tem muito a ver com isso. Quanto mais serviço você entrega, mais você vai cobrar.
Então, Perfeito. existe uma tendência de que a tarifa pode sim subir e você tem ganhos que você pode fazer para evitar isso, tem regulação, enfim. O importante agora é que o órgão que vai regular tudo isso, segundo o marco legal, que é a ANA, né? Não é a nossa amiga ANA, é a Agência Nacional de Águas, ela vai controlar essas empresas para que não tenha fraude, que ela possa realmente entregar uma água de qualidade para toda a população, e que esse direito à água que todo cidadão tem, na verdade, que está na lei, também possa ter a ver com as questões de direitos humanos, né, que tem a ver isso, e aqueles que não têm condições talvez tenham algumas tarifas menores ou alguma coisa nesse sentido. Isso quem vai regular tudo vai ser a ANA. A ANA, a Agência Nacional de Águas, ela é um órgão na esfera federal que faz a gestão dos recursos hídricos, por exemplo, né, entre as várias atribuições. O que ela vai começar a incorporar? Um serviço de regulação do serviço de saneamento mesmo. Então, hoje você tem, em muitos casos, agências reguladoras estaduais, com autonomia, enfim, mas você tem a indicação para os cargos, muitas vezes vem do governo, enfim. Você tem algumas agências reguladoras regionais, municipais até, cada uma com um modelo, cada uma com um espírito. Inclusive, na hora de fazer uma revisão tarifária, você analisar a tarifa, cada agência adota um critério. Existem modelos muito bem sucedidos, existem outros que são complicados. A ideia é que a ANA, a Agência Nacional de Águas, faça um pouco essa regulação, dê parâmetros, comece a encaminhar, a fazer uma espécie de padronização. O que é relevante é que essa regulação seja feita pensando na população, em como é que eu vou prestar o melhor serviço possível para a população e pensando no negócio. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. A gente não pode se esquecer que a prestação de um serviço ela precisa ser remunerada justamente, ela precisa ser equilibrada, mas ninguém vai entrar no negócio se você não tiver uma segurança daquilo que vai ser feito, se você não entender qual é o critério de remuneração, enfim. Então, tanto a população, que é o cliente, quanto a empresa prestadora de serviço, o próprio prefeitura, estado, enfim, precisam ser considerados nessa regulação. Essa regulação precisa ser muito bem feita para que seja uma tarifa justa. Ela tem que ser justa a ponto de a população conseguir pagar. Não adianta querer, vou fazer um serviço lindo, maravilhoso, a tarifa vai quintuplicar, vai multiplicar por 5. Tem gente que não consegue pagar, ponto. A gente precisa entender que o Brasil vive um momento econômico complicado. E a empresa também precisa ter o seu rendimento. Ela está prestando um serviço, ela tem, obviamente, interesse no lucro. O lucro não precisa ser criminalizado, não precisa ser algo ruim. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, por ser uma empresa de capital aberto, a Sabesp dá lucro, então uma parte desse lucro é distribuída, sim, para os acionistas. Vamos lembrar que um dos acionistas, na verdade metade, é o próprio governo do estado, então ele recebe essa metade de lucro da Sabesp para investir em escola, em posto de saúde, em parques, no salário do policial, enfim, no transporte, e o resto do lucro, 75% mais ou menos, é reinvestido. Então, se a Sabesp não lucrar, pelo modelo de negócio da Sabesp, se ela não lucrar, acaba o dinheiro para o investimento. Então, não tem investimento. No caso, então, o que nós, população, para já encaminharmos aqui para o final, né, para a gente buscar dias mais sustentáveis e continuar tendo água a um preço acessível, né, para todas as classes sociais, né, lembrando que tem gente que, como você falou, vai estar na crise, vai estar com esse problema todo, a gente ficar de olho, então, realmente na lei em si sendo implementada, nas licitações e na regulação, principalmente, porque é aí que a gente pode cobrar das instâncias superiores, do governo, da ANA, essas questões de continuar dando acesso à água, que é um direito universal nosso. A gente tem que cobrar eficiência. A eficiência é uma palavra muito importante, porque se você prestar um serviço eficiente, significa que você vai prestar um bom serviço para a população sem desperdício de dinheiro. A eficiência é algo que tem que ser fundamental nesse processo.
e você tem que também esperar uma regulação muito bem feita, porque é essa regulação que vai equilibrar os pratos de forma que a população não seja prejudicada e que também a empresa que vai prestar o serviço não seja prejudicada. Fazer uma analogia à privatização, por exemplo, do setor de telefonia. Privatização, para a gente simplificar, imagina que você tem um apartamento e você resolve vender esse apartamento. Você vai ganhar o dinheiro dessa venda e nunca mais vai ter aquele apartamento. Ele nunca vai te render mais nada. Isso é privatização. Privatização foi o que aconteceu com as teles. As empresas de telefonia foram vendidas, foram privatizadas, empresas privadas assumiram e melhoraram muito o nível do serviço. Muito. Eu me lembro, meu pai declarava a linha telefônica fixa no imposto de renda, de tanto que ela valia. Hoje, eu não tenho telefone fixo, quase ninguém se liga para um telefone fixo, né? É tudo celular. E a gente conseguiu tinha fila de espera para conseguir uma linha telefônica. Melhorou muito a qualidade, a gente tem uma telefonia muito melhor, por mais que tenha uma infinidade de problemas, reclamações, recordes e tal, mas o serviço melhorou muito com tarifas que essa regulação foi dosando, com tarifas que a população consegue pagar. Você tem um outro modelo, que é o que eu acho, na verdade, que vai vingar muito no saneamento, que é concessão. A concessão lembra muito o que acontece com as rodovias. É um modelo diferente. E as energias também, né? Exato. Então, o exemplo que eu aplico para concessão, tem o setor elétrico, tem as rodovias. Quando você passa pela ponte Rio-Niterói, essa ponte, há mais de 20 anos, foi concedida. A gente fala privatização, mas ela foi concedida. Então, o Estado, ali no caso, né, o governo do Rio de Janeiro, abriu mão do controle, passou para uma empresa privada, dentro de um contrato, dizendo, eu quero que você tenha tais metas, e você vai cumprir essas metas, se não tem multa, etc., e você vai ser remunerado pelo pedágio. Isso durou 20 anos, acabou essa concessão, e a ponte voltaria para as mãos do governo do estado. Dando aquele exemplo do apartamento, é como se você alugasse o seu apartamento. O seu apartamento volta. Diferente da privatização, em que, balbal, você nunca mais vai ver aquele apartamento. O que aconteceu na ponte Rio-Niterói, que é um exemplo interessante. Você teve um investimento em melhorias, o pedágio chegou a um patamar, quando acabou o contrato, o governo do estado, em vez de assumir, falou, eu vou relicitar, eu vou conceder novamente. Abriu uma nova concorrência, a empresa que ganhou ofertou um pedágio 35% mais baixo. O pedágio caiu. Então, esse é o modelo que eu acho que pode acontecer, o modelo de concessão, que é o mais comum na área de saneamento. Uma prefeitura, que é a dona do saneamento, vai entregar isso para uma empresa privada ou pública, que seja, por um período. No saneamento, em geral, os contratos são de 30 anos. A remuneração é tarifa. Quando acabar, isso volta para a mão do dono. A tarifa pode cair ao final? Pode. A gente tem exemplos, Buenos Aires, Paris, Berlim, tem alguns exemplos de cidades que estão reestatizando o próprio saneamento. Passaram para a iniciativa privada e agora estão trazendo de novo para dentro do governo. Tem uma diferença, né? O investimento mais pesado em infraestrutura foi feito pela iniciativa privada. Então, aí sim, você teve uma melhoria grande no serviço, isso se reflete na tarifa. A hora que está tudo pronto, que agora é só crescimento vegetativo, você só vai expandindo conforme a população cresce, se muda, enfim, mas você não tem obras pesadas, tão pesadas, você tem um investimento menor, portanto, você consegue cobrar uma tarifa menor. Isso deve ser um cenário. Filha, Roberto, queria te agradecer aqui pela essa entrevista no nosso canal Dias Mais Sustentáveis e queria ver se você quer deixar algum recado aí para a galera para ser mais sustentáveis cada dia mais. Uma coisa muito importante, a gente fala em saneamento, a gente começou falando que o saneamento tem 4 áreas. Precisa melhorar em todas essas 4 áreas e para todo mundo. Quando a gente espera rios limpos e praias limpas, precisa que o saneamento melhore para todos. Não adianta eu ter água e esgoto na minha casa, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, se o bairro do lado não tiver. O esgoto daquele bairro vai passar na porta da minha casa. Quando a gente passa na rua e a boca de lobo está fedendo, é porque provavelmente tem esgoto ali. Esse esgoto pode ser de um bairro que não tem o serviço. Portanto, é importante que a gente cobre
das autoridades que esse serviço chegue para todos, mas também que a gente faça a nossa parte. De novo, saneamento inclui resíduos sólidos, o lixo. Então, um exemplo muito simples de como a gente pode trabalhar. Cocô do cachorro. A gente sai para passear com o cachorro e vira e mexe, a gente encontra o cocô ali no meio da calçada que alguém deixou. Quando chover, esse cocô vai parar na praia. Ele vai ser levado para a praia ou para um rio. Aqui em São Paulo, porque o Pinheiros, o Tietê. O cocôzinho que está aqui, perto de casa, que alguém deixou, vai parar no Tietê. O lixo que alguém jogou, a embalagem, que alguém descartou na rua em Porto Alegre, vai parar no Guaíba. Quem fizer a mesma coisa em Recife, enfim, no Rio Amazonas, em todos os lugares. A nossa parte, acho que é importante a gente cobrar, sim, melhoria, mas também a gente evitar esse tipo de atitude que, no fundo, a gente está estragando a nossa cidade, estragando nossos rios, estragando as nossas praias. Acho que essa é a grande contribuição que a gente pode fazer. Obrigado, Roberto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like, deixa aquele joinha. Queria agradecer ao meu amigo Roberto pela entrevista. E se você tem sugestões para o nosso canal Dias Mais Sustentáveis, mande uma mensagem pelo site diasmaissustentáveis.com ou no Instagram, @diasmaissustentáveis, ou no Facebook, Dias Mais Sustentáveis. Um grande abraço!